mas Marcos é muito sucinto sobre esse episódio, e quem dá maiores detalhes sobre ele para nós é o evangelista Lucas. E portanto, essa noite eu quero olhar com você de perto essa passagem e extrair dela algumas informações que são muito relevantes para uma celebração como essa, para a preparação que nós temos agora também para a celebração da Ceia do Senhor. É uma passagem que tem sido conhecida como os discípulos a caminho de Emaús, e está registrada para nós no Evangelho de Lucas, capítulo 24, e eu quero que você abra a escritura lá do verso 13 até o verso de número 36. Nós começaremos lendo essa passagem e olhando de perto aquilo que Marcos nos conta sobre essa aparição e esse encontro de Jesus com esses dois discípulos que estavam a caminho de Emaús. Até pouco tempo atrás ainda não se tinha a certeza da existência dessa vila chamada Emaús. Havia uma certa dúvida, suspeição, e em 2019 a arqueologia comprovou que essa é uma vila bem pertinho de Jerusalém, 11 quilômetros de distância, 60 estádios, que uma pessoa normal caminhava 30 quilômetros por dia no tempo de Cristo. E portanto essa era uma vila relativamente perto de Jerusalém, e você podia caminhar para lá algumas poucas horas de caminhada. Portanto, vamos ver o que acontece então com esses discípulos que estão caminhando para Emaús. Ele diz assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém cerca de 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, já é este o terceiro dia desde que as coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns de nós ao sepulcro foram e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E acontecendo que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhe deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam:
o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. E falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Até aqui a leitura da palavra do Senhor nesse episódio interessantíssimo, né, irmãos? Que coisa diferente que está acontecendo aqui. E eu quero olhar com você alguns detalhes dessa passagem, de implicações que isso tem para a nossa vida, na celebração de Páscoa, nesse término de celebração de Páscoa. Exatamente como aconteceu nesse momento. Era final do dia, quando eles tomam a decisão de voltar para Emaús. O texto começa dizendo que naquele mesmo dia, o que havia acontecido naquele dia pela manhã, nós já fomos lembrados aqui essa manhã. Olha, os eventos narrados na parte anterior do capítulo 24 de Lucas dão conta de mostrar para nós que na alta madrugada as mulheres foram até o sepulcro, mulheres como Maria Madalena, Joana, Maria Mãe de Tiago e outras mulheres. Você pode ver isso no verso 10. Elas vão no sepulcro e encontram uma pedra removida. Lembre que os corpos eram sepultados em cavernas de pedra, não eram sepultados na terra no tempo de Cristo. Elas não encontram o corpo dele, mas apenas os lençóis de linho, porque havia um processo de embalsamento do corpo. Elas então estão lá para fazer um trabalho semelhante a esse. Não havia caixões naquele tempo também, o corpo era embalsamado e coberto com lençóis de linho. Elas veem os lençóis, mas não veem o corpo dele. Depois então elas são surpreendidas com esses dois varões de vestes resplandecentes, que dizem para elas: por que vocês vêm aqui buscar aquele que dos mortos já vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. E o domingo de Páscoa começa com esse evento extraordinário, desse evento que é o mais importante da história da humanidade, o dia em que um novo mundo foi inaugurado. E ele então avança ao longo do dia, envolvendo no final dele esses dois discípulos. Esses dois discípulos estão voltando para casa depois de terem participado do que acontecera em Jerusalém durante a sexta da paixão, o sábado e o domingo pela manhã, e agora tomam a decisão de voltar para casa, e a gente vai ver o motivo que está no coração deles. Um deles é conhecido como Cleopas, a gente não sabe o nome do outro. A história, a tradição diz que Cleopas era irmão de José, o pai de Jesus. Portanto, ao que tudo indica, se poder afirmar categoricamente, ele era tio de Jesus. Embora tecnicamente José não era o pai de Jesus, efetivamente. Tá bom? Mas o fato é que havia uma relação entre esse discípulo Cleopas e a própria família de Cristo. E ao que tudo indica, esses dois discípulos participaram daquele grupo maior de discípulos, 70 discípulos, que não eram os 12, mas 70 que andavam também muito próximo de Jesus. E o que a gente pode aprender com essa aparição de Cristo é aquilo que eu vou considerar nessa noite com os irmãos, aquilo que eu vou chamar dos impactos da ressurreição de Jesus Cristo. Olha, amados, eu quero terminar essa celebração do domingo de Páscoa olhando com você o que a gente pode extrair de lição para a nossa vida a partir desse episódio. E eu quero crer de verdade que alguns de nós que estão aqui precisam compreender o que aqueles discípulos não compreendiam ainda. Alguns de nós até podemos falar dessas verdades relacionadas com esse final de semana extraordinário, sem que nada disso tenha de fato produzido arrependimento e fé no nosso próprio coração. Então eu quero que você permita que essa análise do texto também seja prescrutadora do teu próprio coração. Farei então 3 afirmações. A primeira é essa: se a gente nega a ressurreição de Cristo, somos os mais infelizes de todos os homens. Esses dois discípulos já estavam vivendo após a ressurreição. Entretanto, eles continuavam agindo e pensando como se Jesus ainda não tivesse sido
ressuscitado entre os mortos. Presta atenção numa coisa. O domingo da Páscoa já havia raiado, mas eles ainda permanecem presos ao sofrimento da sexta-feira da paixão. Embora Jesus já tivesse ressuscitado dentre os mortos, a cabeça deles ainda está funcionando com base nos eventos da sexta-feira. Preste atenção no que vai acontecer ao longo desse encontro. A primeira coisa é, eles fazem o caminho de volta para Emaús. Por que eles estão voltando? O texto indica para nós que eles estão frustrados, desiludidos, cansados, porque eles haviam colocado toda a esperança deles em Cristo, mas essa esperança não havia dado em nada na cabeça deles. Os demais apóstolos se comportam exatamente da mesma maneira. Eles fogem, eles se escondem, eles têm medo do que está acontecendo. Olha, eles estavam conversando sobre essas coisas, verso 14, como quem conversa sobre elas com um coração cheio de desânimo, de preocupações, de descrença, de dúvidas. Veja o verso de número 17. Eles pararam entristecidos. Aqui a ideia é que eles estão completamente alheios ao que está acontecendo, e o coração deles continua carregando um olhar sobre os fatos daquele final de semana que não inclui a verdade da ressurreição. Veja, é curioso, irmãos, porque eles iam conversando, mas conversavam sobre isso, frustrados, desiludidos, como quem está desapontado com aquilo que deveria ter acontecido e não aconteceu. Aí acontece uma coisa surpreendente no verso 15. Enquanto eles conversavam, o próprio Jesus se aproxima deles. E possivelmente isso poderia acontecer em muitos outros momentos com outros viajantes. Como Jerusalém ficava muito cheio de gente durante esse período da Páscoa, eles circulavam pelas estradas em grande quantidade. E era natural um viajante aparecer e começar a puxar conversa com quem quer que fosse. Jesus faz exatamente isso. Ele para e puxa a conversa com os dois. Aí tem uma afirmação no verso 16, diz assim: os olhos, porém, deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Por que eles não puderam reconhecer a Cristo quando ele apareceu para eles nessa ocasião? Há algumas explicações possíveis. Primeiro, o próprio Deus vendou os olhos deles. E veja, Deus não pode vendar os olhos de quem quer que seja para não reconhecer a Jesus? Pode, ele tem esse poder. Sinceramente, uma coisa importante: nós não podemos conhecer a Cristo de verdade se os olhos do nosso coração não forem abertos pelo próprio Deus. Essa é a primeira coisa importante aqui. Segunda possibilidade é que Jesus estava tão diferente daquela imagem que eles tinham dele, que eles não conseguiram conectar os pontos. De uma certa forma, a presença do Cristo ressurreto não era a mesma imagem que eles tinham na memória dele crucificado na cruz na sexta-feira. Uma terceira possibilidade é que eles estavam tão absorvidos pela tristeza, tão absorvidos pela decepção, tão absorvidos pelo desapontamento, que não se deram nenhum trabalho de olhar direito quem estava falando com eles. O texto então prossegue dizendo que, além de sofrerem dessa síndrome de Emaús, essa ideia de não reconhecer aquele que está diante deles, acontece uma coisa interessantíssima na conversa. Jesus pergunta para eles assim: o que preocupa vocês? O que preocupa vocês e o que vocês estão tratando à medida que vocês caminham? Aí eles olham para ele e falam assim: você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu? Você não andou consultando o Google de Jerusalém para ter informações atualizadas do que aconteceu nessa sexta-feira, no sábado e no domingo de manhã? Você não leu os jornais? Você não sabe da notícia? Como assim? Onde é que você esteve? Em que mundo você vive? Como é que você
não sabe das coisas que andaram acontecendo nesse final de semana fatídico aqui em Jerusalém? Aí, amados, Jesus reage de uma maneira surpreendente. Ele pergunta no verso 19 assim: quais? Conta para mim. Permita-me aqui achar esse episódio no mínimo hilário. Como assim? Jesus perguntando para eles o que aconteceu? Ninguém sabia melhor do que havia acontecido ali do que o próprio Cristo. Mas por que ele coloca a coisa dessa maneira? Para eles revelarem o que está no coração deles. E o que eles revelam? A coisa pode ser resumida assim: os discípulos de Emaús confessaram que as suas expectativas foram frustradas, desapontadas pela crucificação de Cristo. Eles estão dizendo o seguinte: o sinédrio venceu, a morte venceu, foi tudo em vão. A ignorância deles é contaminada por uma visão falsa, equivocada, de uma libertação temporal da nação de Israel, que estava sob o domínio dos romanos. Eles falam no verso 21, nós esperávamos que ele fosse redimir a Israel. Eles não tinham a menor ideia do que a redenção espiritual que Cristo veio realizar, que resultaria na morte, na ressurreição do Filho de Deus. É uma ignorância impressionante, apesar dos apóstolos e eles mesmos terem ouvido repetidas vezes essa informação da boca do próprio Cristo. Não bastando, eles dizem que ouviram falar das evidências claras das mulheres, dos anjos que falaram com elas, dos apóstolos que viram os lençóis, mas ainda assim estão presos. Como milhares ainda estão hoje presos, ignorando o que aconteceu na sexta, no sábado e no domingo, naquele dia extraordinário. Gente que continua trocando o cordeiro pelo coelho e o sangue pelo chocolate. Amados, há uma coisa muito instrutiva nessa ignorância deles. Me permita dizer isso aqui. Há uma coisa que nos ensina, quando a gente olha para essa ignorância deles sobre o que estava acontecendo naquele dia. Eles nos ensinam exatamente o que eu estou colocando como primeiro ponto. Se negamos a ressurreição de Cristo, somos os mais infelizes de todos os homens. Para pensar comigo nisso um pouquinho. Olha, se não há ressurreição de Cristo, não há esperança verdadeira para nenhum de nós. Se não há ressurreição de Cristo, a igreja não sobrevive. O cristianismo é uma fraude, um embuste, uma mentira. Só sobra tristeza, desânimo e desapontamento. Sem a ressurreição de Cristo, tudo vai por água abaixo. Como disse Timothy Keller, a questão na qual tudo depende não é se você gosta ou não do ensino de Jesus, mas se ele ressuscitou dos mortos. Deixa eu mostrar isso para vocês de uma outra maneira. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, o capítulo talvez mais importante da Bíblia sobre a doutrina da ressurreição, diz para nós que sem a ressurreição, sete efeitos devastadores surgem na vida daqueles que se apoiaram nela. Eu coloquei eles aí de maneira resumida. Primeiro, a pregação do Evangelho é vã. Significa dizer que tudo que nós pregamos é mentiroso, inútil e não serve para nada. Segundo, a nossa fé é sem valor. Sem a ressurreição, cremos numa coisa que não é verdadeira. Terceiro, nossos pecados não estão perdoados, porque o sacrifício dele não foi suficiente para pagar a conta do nosso pecado. A condenação do nosso pecado ainda paira sobre nós, sem a ressurreição de Cristo. Mais do que isso, nosso testemunho é falso. Mais do que isso, aqueles que morreram em Cristo não ressuscitarão, porque não há ressurreição de mortos. Como se não bastasse,
não há esperança nenhuma para nenhum de nós nesta vida e nem na vindoura. E por fim, tudo o que fazemos para o Senhor não serve para nada. É tudo perda de tempo. É tudo em vão. Somos como os discípulos de Emaús. Pode voltar para a carobinha, reclamando da vida, dizendo que nada tem valor, nada tem significado, que tudo não passa de uma grande ilusão. Amados, essa ignorância deles ensina para nós uma verdade. Fora da ressurreição de Cristo, não há esperança e alegria para nenhum de nós. Para nenhum de nós. Portanto, a primeira coisa que esse episódio aqui revela para nós é que a gente continua vivendo preso à sexta-feira da paixão. Nosso cristianismo será apenas tristeza, desânimo, falta de esperança, chupar limão e comer giló. Você entende o que eu estou dizendo, né? Cuspir marimbondo e reclamar de tudo. Olha, a sexta-feira da paixão só pode ser interpretada por nós à luz do domingo da Páscoa, a ressurreição de Cristo. O pagamento foi feito e consumado em nosso lugar, a nosso favor. E agora estamos libertos, porque a ressurreição de fato aconteceu. Isso leva então ao meu segundo ponto. Se por um lado a gente precisa compreender que se negamos a ressurreição de Cristo somos mais felizes de todos os homens, é importante também ao longo desse episódio, dessa passagem, entender que a ressurreição de Cristo é o fato mais extraordinário da história. Olha, amados, note como é que Cristo ensina isso para eles. Dá uma olhada a partir do verso 25, o que vai acontecer na sequência. Então Jesus lhes disse: honestos e tardos de coração, para ver tudo que os profetas disseram. A primeira coisa que ele faz é repreendê-los. Essa expressão aqui, honesto e tardo de coração, é que eles estão tão imbuídos, aprisionados numa visão desapontada, iludida, reclamona do mundo, que Jesus tem que trazê-los para a realidade dos fatos. Então, honesto e tardo de coração é aquele que, diante dos eventos mais extraordinários da história da humanidade, continua ignorando isso como uma verdade sem menor valor. Jesus então faz uma coisa muito interessante. Como é que ele resolve o problema deles? Preste atenção no que ele faz. Ele chama a atenção deles para a Escritura Sagrada. Veja o verso 26 e 27. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Presta atenção numa coisa aqui, irmãos, é muito importante isso aqui. Jesus não faz o que a gente esperaria que ele fizesse. O que ele podia fazer nessa hora, irmão? Fazer uma série de prodígios, milagres, sinais, não é isso? Podia criar toda uma atmosfera espetacular, criar toda uma atmosfera de eventos extraordinários. Não faz nada disso. Ele pega os dois discípulos e leva eles a compreenderem o que está na Escritura Sagrada. Vamos olhar aqui. Ele não faz nada para alimentar os olhos deles, mas ele faz tudo para alimentar os ouvidos deles. Ouçam o que os profetas disseram. Prestem atenção na Escritura Sagrada. Aqui tem tanta coisa importante, né? Não há nada de novo acontecendo. Veja o que ele diz no verso de número 26. Não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Vocês já deveriam ter tirado essa conclusão ao olhar atentamente para a Escritura Sagrada, que aqui é o Velho Testamento em especial. Eu sei, irmãos, que isso aqui é um tema que é muito caro para a nossa igreja. Eles haviam escutado muitas vezes essa mesma história sobre os profetas do Velho Testamento, mas ainda não tinham entendido o que significava. Deixa eu dizer uma coisa aqui para muitos de vocês que estão ouvindo essa exposição. Olha, há uma diferença enorme entre escutar frequentemente as coisas sobre Cristo
e ouvir o que ele tem para dizer. Há muita gente que vem escutando, sem nunca ouvir de verdade. Eu espero de verdade que a mensagem acerca de Cristo, essa noite, seja ouvida por você. Não apenas escutada com uma narrativa que você já sabe de qual é salteado, mas não enxergou o que ela significa. Por isso, amados, nós não estamos na nossa igreja à procura de experiências místicas. Os cristãos que mais sofrem na vida são aqueles que se encontram numa menor compreensão da Escritura Sagrada. Vou dizer uma coisa para você: a gente precisa lembrar que conhecer a Cristo vem como resultado de um olhar criterioso sobre a Escritura. Escritura, olha, é a verdade ensinada, instruindo a gente, que leva a gente a conhecer a Cristo. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Esse é o método de Jesus. Ele, ao encontrar esses dois discípulos, faz assim: vocês têm que olhar de novo comigo o que a Escritura diz a meu respeito. E aí ele faz uma das pregações mais fantásticas que qualquer um de nós poderia ter ouvido na vida. Deus diz que ele pega de Moisés, passa pelos profetas, ensinando tudo o que a Escritura dizia a respeito dele. Eu gostaria de falar para ouvir esse sermão, irmãos. Quanto tempo durou esse sermão? Longo? Não sei. Não sei se foi longo. Não sei quanto tempo eles ainda caminharam ouvindo o que ele tinha para dizer. Mas imagina, estar ali ouvindo Jesus expor para uma plateia de dois discípulos só. É um sermão pregado por ninguém menos que o Senhor Jesus, para uma plateia de só dois discípulos. E ele apresenta da sua própria boca aquilo que estava ensinado na Escritura a respeito dele. De uma certa maneira, Jesus está dizendo assim para eles: vocês acham que vocês têm as últimas informações sobre o que aconteceu em Jerusalém? Estão redondamente enganados. Quem tem tais informações sou eu, e eu vou atualizar a vida de vocês. Agora vocês saberão o que aconteceu de verdade, porque as atualizações que vocês têm na mente são falsas, equivocadas, contaminadas pelo pessimismo de vocês. O que eu tenho para dizer para vocês vai atualizá-los de uma maneira verdadeira. E o J.C. Ryle resume dizendo assim: há uma corrente de ouro que corre através da Bíblia. Nenhuma salvação existe exceto por Jesus Cristo. Cristo era a verdadeira semente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente. Ele era o verdadeiro herdeiro em que todas as nações seriam benditas e abençoadas. Cristo era a essência de todos os sacrifícios ordenados na lei de Moisés. Ele cumpre todas as particularidades das leis judaicas: o sumo sacerdote, o altar, a oferta diária do cordeiro, o santo dos santos, o bode expiatório, a cidade de refúgio. Todas apontam e se cumprem em Cristo. A festa da Páscoa significa passar por cima e tem relação direta com o sangue do cordeiro que era colocado nos umbrais das portas do anjo da morte não atingir as famílias dos judeus. Apontam para Cristo. Ele é o cordeiro pascal de Deus que tira o pecado do mundo. Esses fatos e outros semelhantes a eles, com certeza, foram aqueles que Cristo explicou no caminho de Emaús e provam uma única verdade: a salvação só acontece através de Jesus Cristo, morto pelos nossos pecados, que ao terceiro dia ressuscitou. O Novo Testamento faz a mesma coisa com o testemunho dos apóstolos. O Novo Testamento diz que o fato mais incontroverso, incontestável, singular e sem paralelos da história da humanidade é a ressurreição de Cristo. Isso não quer dizer, irmãos, que não houve na história da humanidade, na história da igreja, oposição a esse fato. Veja, os liberais e críticos sempre tentaram negar a verdade da ressurreição com teorias do tipo:
ele desmaiou, ele não morreu de verdade. Segundo, roubaram o corpo dele. Terceiro, as mulheres foram no túmulo errado. Quarto, ninguém pode ressuscitar dentre os mortos porque milagres não acontecem. Veja, nós confiamos, depositamos nossa vida no relato do Novo Testamento, porque ele vem acompanhado de evidências e de fatos incontestáveis sobre a ressurreição de Jesus. Permita dizer isso: o cristianismo não se constitui de ideias, mas de fatos. Olha, o Evangelho é o registro de algo que aconteceu, algo que Deus fez na história, aquilo que Ele fez para reconciliar pecadores consigo mesmo, aquilo que Ele fez em Cristo para salvar pecadores através da encarnação, da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Isso é uma coisa muito específica e especial do cristianismo. Você não vai encontrar isso em nenhuma outra religião, nenhuma outra se baseia em fatos. Tamanha é a nossa dependência dos fatos, sem eles a nossa fé deixa de existir e ter valor. Portanto, o que está acontecendo aqui é que Jesus está dizendo assim: existem fatos que se deram, aconteceram de maneira incontestável, há evidências incontestáveis sobre a minha ressurreição. O Novo Testamento resume essas evidências em 3 grupos. O primeiro deles é o sepulcro vazio. Nós já fizemos menção a isso aqui durante o culto muitas vezes. Se houvesse um corpo que pudesse ser apresentado como o corpo de Cristo naquele período da história, ele seria apresentado, os romanos o fariam, e o cristianismo teria acabado. Está aqui o corpo dele. Esse corpo não foi encontrado e nunca jamais será encontrado, porque ele não foi mantido na morte. É importante deixar isso claro, irmãos. A igreja sempre pregou a mensagem do Cristo vivo. Ela nunca pregou uma mensagem que deixasse de fora da anunciação do Evangelho a ressurreição de Jesus. O primeiro sermão, como a gente já fez menção aqui essa noite, em Atos capítulo 2, quando Pedro, no dia de Pentecostes, prega uma mensagem para aqueles que estão também em Jerusalém, olha o que ele diz no verso 22 até o verso do número 24. Atos 2, de 22 a 24. Varões israelitas, atendei a essas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de inimigos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. E ele cita o Salmo 16 na sequência. Nós lemos o Salmo 16 nessa noite. Isso não é coincidência não, tá, irmãos? É Jesus conduzindo tudo para a gente poder conectar todas as coisas. E veja o que ele vai dizer a partir do verso 29. Irmãos, seja-lhe permitido dizermos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Então, a primeira evidência é o sepulcro vazio. Essa foi a mensagem da igreja, e tem sido essa a mensagem da igreja desde os seus primórdios. A segunda evidência é que a gente pode falar de as aparições de Jesus. Além de o sepulcro vazio, o Novo Testamento dá para a gente uma série de aparições de Cristo. Essas aparições, resumidas em Atos, são 40 dias que ele se apresentou vivo
com muitas provas incontestáveis. Amados, há um conjunto, uma centena de testemunhas oculares, homens e mulheres, para grupos de muitas pessoas em lugares diferentes. Paulo resume esse conjunto de aparições de Jesus dizendo assim, em 1 Coríntios 15, verso 5 ao verso 8. Jesus apareceu a Cefas, aos 12, a mais de 500 pessoas de uma só vez, a Tiago, a todos os apóstolos e finalmente ao próprio Paulo. E uma coisa que muita gente diz é assim, mas isso foram tudo alucinações. Olha, alucinações não acontecem com centenas de pessoas ao mesmo tempo e não perduram por tanto tempo. As alucinações são explicações que, na verdade, não cabem para o que aconteceu, porque Jesus apareceu para muita gente por muitas vezes. E é impossível que toda essa gente tenha tido uma alucinação coletiva semelhante. Como se não bastasse. Como se não bastasse. Cristo ressuscitou dentre os mortos e não poderá morrer outra vez. A morte não tem mais nenhum poder sobre ele, porque a última informação do Novo Testamento é o que a gente chama também dos impactos dessa ressurreição sobre os seguidores de Jesus. Apesar deles serem um grupo pobre, pouca gente, de classe social nenhuma, sem nenhuma influência, esses discípulos passaram a anunciar a mensagem acerca de Jesus com alegria, sem medo, e ao custo da própria vida deles. Essa fotografia que saía, esse resumo, mostra para nós a maneira como parte dos apóstolos morreram como resultado do compromisso deles com o Evangelho. Você pode notar aí que teve gente que foi crucificada de cabeça para baixo, Pedro, gente que foi crucificada na mesma posição de Cristo, Simão, André, Filipe, gente que foi decapitada, Bartolomeu e Paulo, gente que foi morto ao fio da espada com um machado, gente que foi queimado vivo, Matias, e gente que foi apedrejado. Os poucos apóstolos que viveram no cárcere privado por toda a sua vida foi João, na ilha de Patmos. O que explica esse comportamento? Fala, esses homens terem visto Cristo ressurreto. Eles deram a própria vida pela mensagem que anunciavam. Termino esse ponto lembrando o seguinte: a ressurreição é a melhor notícia que o homem e que o mundo já ouviu. A Páscoa não termina com a morte. A morte morreu na morte de Cristo. Nós cremos em Cristo vivo, que é Rei dos Reis, que venceu a morte, que matou a morte e em breve lançará a morte no lago de fogo. A ressurreição garante que a morte não tem mais a última palavra na minha e na sua vida se estamos nele. A sepultura não é o nosso último endereço. Nossos irmãos do passado não morreram em vão. A igreja tem uma mensagem viva, porque ela prega um Cristo vivo. Jesus Cristo não está preso no crucifixo, não está preso no túmulo. Ele está no trono e governa sobre os céus e a terra. A manjedoura, a cruz e o túmulo estão vazios, mas o trono não. Ele é Senhor de tudo e de todos e venceu a morte, ressuscitando no terceiro dia. Essa, portanto, é a segunda coisa que aqueles discípulos nos ensinam quando a gente celebra a Páscoa nessa noite aqui na Calabinha. Ele vai meu último ponto. Quais são os impactos dessa ressurreição na minha e na sua vida? O texto diz lá em Lucas 24 que depois dessa conversa que Jesus revela para eles, com base na palavra que ele é, o texto prossegue dizendo que ele toma a decisão de seguir adiante, verso 28. Eu vou continuar a minha viagem, vou passar adiante. Eles então pedem para que ele permaneça um pouco mais de tempo com eles. Aí, amados,
Tem uma coisa interessante aqui, né? Jesus não se incomoda de ser importunado por nós. Né? Fica aí, segura aí um pouquinho, fica aqui comigo, Senhor. Na cabeça deles, ele é apenas um viajante que não sabe de nada, né? Lembra disso? Ainda não é Jesus, é apenas um viajante que não sabe de nada. Jesus, portanto, não reage de maneira contrária a esse convite, ele fica. E aí acontecem três coisas que são surpreendentes, e eu quero terminar com elas para a gente poder celebrar a ceia juntos essa noite. A primeira é: Jesus faz os olhos deles serem abertos pela explicação das Escrituras Sagradas. É curioso, amados, que no verso 30 diz que quando ele está à mesa, ele toma o pão, uma coisa muito parecida com o que foi feito por ele na ceia do Senhor. Aqui não é a ceia, é uma alimentação. Mas quando ele parte o pão, os olhos deles se abrem e eles reconhecem Jesus. E aí na sequência ele imediatamente desaparece, misteriosamente, vai para algum outro lugar, não permanece mais com eles ainda. A primeira coisa que a gente precisa aprender é que não se pode conhecer a Cristo de verdade sem que os olhos do coração sejam abertos pela explicação da palavra. As Escrituras, explicadas pelo poder do Espírito Santo, abrem os nossos olhos para Deus. É por isso que a nossa igreja gasta muito tempo pregando a Bíblia, tá, irmãos? A gente prega a Bíblia e a gente acredita que Cristo continua falando com a gente por intermédio dela. A gente continua aqui gastando tempo para entender a palavra de Deus, porque a gente sabe que o método dele é esse. Ele quer abrir nossos olhos, fazer a gente enxergar a sua palavra. Agora eu quero te fazer uma pergunta muito importante nessa altura da exposição. Seus olhos já foram abertos? Seus olhos já foram abertos? Quando eu falo dessas coisas, elas fazem sentido para a sua vida. Seus olhos já foram visitados pelo poder dele. Sua mente e os seus ouvidos já foram destapados para que você enxergue que ele é o Cristo ressurreto, vivo. Você de fato conhece algo disso, irmão? Não tem nada mais importante para responder numa noite como essa do que essa pergunta. E se você ainda não pode responder de maneira positiva, suplique-o que ele se revele a você. O Evangelho não se baseia em informações que a gente é capaz de reproduzir sem que elas tenham impacto em nossa vida. Abra os olhos do nosso próprio coração. Deixa eu contar para você uma história. John Wesley, um pregador conhecido da história da igreja, ele fez uma viagem para os Estados Unidos uma vez, e ele voltou dessa viagem frustrado, deprimido, fazendo a si mesmo a seguinte pergunta: fui à América evangelizar os índios, mas quem me converterá? Quem me converterá? Veja o que ele está dizendo. Ele foi lá pregar o Evangelho e ele mesmo havia sido transformado por esse Evangelho. Aí ele fica muito surpreso porque ele vê no navio dessa viagem, que ele viu um grupo de irmãos morávios que tinham uma confiança em Deus. Eles eram profundamente carregados de uma paz em Deus, que mesmo diante de uma tempestade que eles tiveram que atravessar, esse grupo não sentiu medo, não sentiu pavor, e confiou no Senhor. Ele então falou para si mesmo: um dia eu quero ter isso na minha própria vida, e eu não tenho. Na data do dia 24 de maio de 1738, ele estava numa pequena reunião em Londres. Ele ouve a explicação das Escrituras, um comentário antigo de Romanos que havia sido escrito por Lutero. O coração dele aquece de uma maneira sublime. Naquela hora ele diz: entendeu perfeitamente a essência do Evangelho de Cristo. Naquela hora, renunciei toda a confiança em mim mesmo, nas minhas boas obras, e passei a confiar inteiramente no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Foi naquela hora que a explicação
explicação das Escrituras, abrir os olhos do meu coração para enxergar Jesus. Portanto, a primeira coisa que eu quero que você perceba é que a ressurreição promove esse impacto. Segunda coisa que ela faz, ela também aquece o nosso coração. Veja o que é dito no versículo 32, depois que Jesus vai embora, disseram para o outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Amado, a segunda coisa é: você lembra da última vez que o seu coração ardeu pela palavra de Deus? Lembra da última vez que você sentiu seu coração se aquecer mediante a Escritura Sagrada? Lembra da última vez que a comunhão com Cristo vivo é a maior alegria da sua alma? Corações ardentes pela comunhão com Jesus. Você conta as horas para ter comunhão com Ele? Há algo de mais importante para você do que ter comunhão com Jesus. Essa é a realidade dos impactos que a ressurreição promove no nosso coração. Minha última afirmação é que, além de tudo isso, a ressurreição promove pés velozes para proclamar a ressurreição de Cristo. Veja o texto no verso 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. É curioso, né, irmãos, como nada se torna difícil para aqueles que foram impactados pela presença do Cristo vivo. Agora, embora seja tarde, fizeram a viagem até Emaús, eles voltam para Jerusalém sem o menor temor, sem a menor reclamação. Agora, mesmo que seja perigosa essa viagem, na mesma hora eles voltam para Jerusalém. Por quê? Porque é impossível ter olhos abertos, coração aquecido e permanecer quieto, sem palavras, diante da ressurreição de Jesus. Tudo que eles mais querem agora, tudo que eles mais querem é que todos saibam que Ele é Senhor, que Ele vive e que Ele ressuscitou para dar vida abundante a todos que creem nele. É tudo que eles mais querem. Eles voltam para Jerusalém para poder compartilhar com os 11 o que havia acontecido na vida deles. E ao chegar ali, Jesus toma uma atitude que é maravilhosa para eu e você entendermos também essa noite. Eu termino com isso. Depois de ele terem contado uns para os outros o que havia acontecido, então contaram no caminho como fora por eles reconhecido o partido do pão. Verso 36 termina dizendo: quando eles ainda falavam, estavam falando sobre isso, Jesus aparece no meio deles, mais uma vez, e diz para eles: Pai seja convosco. Você entende essas palavras? O que elas significam para a gente? Vamos lá, rapidinho. Eles haviam abandonado Jesus. Eles haviam se envergonhado dele. Eles haviam sido medrosos e covardes diante da morte dele. Embora Jesus pudesse ser duro com eles, ele se dirige a eles sem nenhuma palavra de reprovação, sem nenhuma censura nos lábios. Ele é sempre disposto a perdoar e tem prazer em ser misericordioso. Por mais que eles tenham falhado com Jesus, por mais que eles tenham sido covardes e medrosos, existe no coração de Cristo uma infinita disposição de cancelar nossas transgressões, apagá-las, sepultá-las no fundo do mar e nunca mais se lembrar delas. Ele está pronto a perdoar o pior dos pecadores, a todos aqueles que, diante da presença dele, têm seus olhos abertos, corações aquecidos e pés velozes para anunciar a mensagem da ressurreição. Eu quero convidar essa noite a todos aqueles que estão aqui essa noite conosco a celebrarem a Páscoa com a gente. A Páscoa para a gente é comer do pão e beber do cálice que Cristo nos dá. Ele é o nosso cordeiro pascal.
dele nos alimentamos. Ele nos dá o seu corpo, o seu sangue, a fim de que sejamos reconciliados com Deus. E anunciamos a morte dele até que ele venha, anunciamos a sua ressurreição até que ele venha. Olha, mas a minha oração, de verdade, a minha oração é que Cristo abra os olhos do coração daqueles que ainda não conhecem como Cristo, como Senhor. Que vocês possam se alegrar dessa verdade. E como a gente viu no texto, ao comer do pão, ao beber do cálice, essa verdade seja esclarecida na tua alma do coração. Que você se alimente dele com alegria e com prazer. Vamos cantar um cântico preparando o nosso coração para a celebração da ceia. E eu quero contar os irmãos do louvor, estarão nos ajudando. Enquanto isso, você abre os elementos da ceia: o pão, o cálice, já se prepara para a gente poder, depois, na sequência, comermos juntos do pão e do cálice que o Senhor nos dá nessa noite.